Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando a mais um Momento Espírita Brasil. Hoje vamos falar de um tema interessante que trata da assistência espiritual. Muitos falam dela, né? Todos querem saber, né? Querem ganhar a assistência dos anjos, de Deus, de Jesus, dos santos, né? Para que a gente consiga resolver um problema, para que a gente possa se curar, para que a gente possa ter um caminho iluminado na vida. Então a gente quer ter assistência dos bons espíritos, dos enviados de Deus. Mas a verdade é que, e muitos têm diferentes receitas para conseguir essa assistência. O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? É possível mesmo ter as assistências? E existe uma receita? E se existem, quais são essas receitas? Para tentar responder essa questão, vamos iniciar falando então sobre o livre-arbítrio, né? Então, Kardec ele nos fala de que todos nós somos dotados de livre-arbítrio. Então, existe uma lei da natureza, uma lei divina, uma lei de Deus, que trata sobre a lei de liberdade. Então, todos nós somos livres. E como todos nós somos livres, nós podemos, então, fazer escolhas. Nós podemos, então, exercer o nosso livre-arbítrio, né? Optar, fazer opções. Então, a todos os momentos da nossa vida, nós estamos fazendo escolhas. Até mesmo quando nós não escolhemos, nós já estamos fazendo escolha. Porque quando não escolhemos, nós estamos escolhendo não escolher, né? Estamos optando, estamos abrindo a mão do direito de fazer escolha e deixando as coisas irem sempre do jeito que está indo, né? Seguirem o barco, seguirem as coisas como são. Agora, para que a gente possa entender bem isso, a gente vai lá num filósofo mais ou menos contemporâneo, né? Podemos falar aí do início do século XX, né? Então, portanto, início do século passado, que é Jean-Paul Sartre. Então, Sartre, ele vai dizer que todos nós estamos condenados a fazer escolhas, né? Então, em acordo com Kardec, mesmo sem necessariamente ter lido Kardec, Sartre concorda, né, com o que a doutrina espírita nos fala, né? Nós somos dotados de livre-arbítrio, nós temos o poder da escolha. Agora, Sartre ele fala que estamos condenados à escolha, estamos condenados a fazer escolha. E o que ele quer dizer com isso? Estamos condenados a fazer escolha. Por que ele usa a palavra condenado? Ele usa a palavra condenado exatamente porque fazer escolhas não é algo fácil, não é algo simples. E não é algo simples porque, pela lei de liberdade, pela lei do livre-arbítrio, nós não podemos ter tudo. Nós só podemos ter aquilo que nós escolhemos. Aquilo que nós não escolhemos, aquilo que nós não priorizamos, nós perdemos, nós abrimos mão, né? Então nós só vamos ficar com aquilo que nós priorizamos, com aquilo que nós valorizamos, né? Que nós optarmos, né? Então, a escolha é elemento fundamental para a nossa felicidade ou para a nossa frustração. Então, toda vez que a gente vai fazer escolha, existe necessariamente um sentimento de satisfação, porque a gente pode fazer a escolha, mas ao mesmo tempo existe uma sensação de angústia. E por que angústia? Porque toda vez que nós escolhemos alguma coisa, que nós optamos por alguma coisa, vem a satisfação de ficar com aquela coisa que nós escolhemos. Mas vem a angústia de abrir mão de todas as outras coisas que nós não escolhemos. Então a vida nos obriga a fazer opções, né? Então nós temos que fazer a opção. Imagine você, para que você tenha uma ideia, que agora, nesse exato momento,
eu dissesse para você que eu lhe daria um presente e que nesse presente você poderia escolher qualquer carro do mundo. Qualquer carro do mundo. Que você, independente do preço, independente do tamanho, independente do luxo, você teria esse automóvel. Né? Nesse exato momento em que eu apresento essa proposta a você, você fica muito feliz, porque você tem todos os carros do mundo nesse momento. Né? Você pode escolher o carro que você quer, dentre todos do mundo. Então, nesse exato momento, antes de você fazer a escolha, todos os carros são seus. Entretanto, a partir do momento em que você opta por um, você ganha aquele, mas você perde todos os outros. Então, ao mesmo tempo, por isso que a escolha é tão angustiante, e é por isso que a escolha é sempre empurrado com a barriga. Já percebeu como a gente tem dificuldade de fazer escolhas, de tomar decisão? Já percebeu que normalmente a gente empurra decisões com a barriga? Por que que a gente empurra com a barriga? Porque é difícil. Porque se fosse fácil, a gente ia lá e fazia. Então é complicado fazer escolhas, né? E como é que a gente faz escolhas então, né? Quais são as orientações para que a gente faça boas escolhas? Bom, a orientação para a gente fazer boas escolhas é analisar quais são os critérios que a gente elege para fazer as nossas escolhas. Né? O que a gente considera? O que a gente leva em conta quando a gente vai escolher um carro? O que a gente considera quando a gente vai escolher um amigo? Né? Se vincular a uma determinada pessoa, né? A gente vai trazer essa pessoa para perto de nós, vai trazer essa pessoa para dentro da nossa vida, vai fazer essa pessoa fazer parte da nossa vida. Como é que a gente escolhe? A gente está trazendo um problema para a gente está trazendo um inimigo, a gente está trazendo alguém que vai trazer dificuldades para a gente, ou a gente está trazendo alguém que vai somar conosco para trazer grandes contribuições para a nossa vida, para somar, para evoluir, para que a gente possa crescer. Então, essa é uma questão perturbadora, né? Quais são os critérios que a gente considera, que a gente leva em conta na hora de nós fazermos as nossas escolhas, desde escolhas simples até escolhas cruciais. Né? Quem são as pessoas que a gente quer ter perto da gente? Né? Porque perceba, né? Vivemos em sociedade. Somos, né, o ser humano é um ser gregário, é um ser que convive com outros. Né? Nós não conseguimos viver completamente isolados, completamente sozinhos. Né? Nós somos seres de relação, nós somos seres que vivem em contato com o outro. Desde o momento em que nascemos, nós já nos agregamos. Dificilmente você vai imaginar uma pessoa não vinculada a um determinado agrupamento, seja ele de amigos, seja ele de trabalho, seja ele de família, seja ele de religioso, né, seu grupo religioso, de espiritualidade, seja ele até de negação religiosa, né, o ateísmo, seja ele de um time de futebol, seja ele, né, ou por gostar de futebol, e aí junta diferentes torcedores de diferentes agremiações, ou de carnaval, ou seja lá qual for. Né? Existe um vínculo, existe uma vinculação entre essas pessoas, e essa vinculação está relacionada a um gosto, a um desejo, a um critério de escolha. Né? Existe um motivo para aquelas pessoas estarem juntas. Ora, se eu gosto de estudar, se eu gosto de ler e se eu gosto de falar sobre isso, eu vou me encontrar, eu vou sempre conversar com pessoas que gostam de ler, que gostam de falar sobre filosofia. Se eu gosto de futebol, eu naturalmente vou entrar em contato com as pessoas que gostam de futebol, eu vou frequentar os campos de futebol e vou conversar com as pessoas do campo de futebol. Se eu gosto de música, eu vou ouvir música e vou entrar em contato com as pessoas que gostam de música e tal. Então perceba que eu me vinculo às pessoas a partir dos meus critérios de escolha. Né? Então, eu tenho levado em consideração os meus gostos, né?
música, a leitura, o futebol, né? Então eu vou me vinculando a esse tipo de coisa. Se eu gosto de beber, se eu uso drogas, então eu vou me vinculando e eu vou me aproximando de pessoas que têm comportamentos, ideias e pensamentos muito parecidos, né? Então perceba o seguinte, é claro, é evidente que nós, vivendo em sociedade, nós vamos conviver com pessoas das mais variadas possibilidades. Entretanto, nós nos aproximamos mais daquelas pessoas com as quais nos vinculamos mais, né? Na verdade, existem pessoas, né, que, por sua natureza, elas valorizam, elas consideram, elas já conseguem olhar a realidade de uma maneira mais ampla, enquanto que outras ainda não conseguem enxergar a realidade da maneira como ela é. Deixa eu falar um pouquinho melhor sobre isso. Existe um filósofo francês muito famoso, lá do século XVII, século XVIII, chamado René Descartes, né? Então René Descartes, ele vai promover o racionalismo, né? Então ele vai fazer um contraponto à filosofia empirista, que dizia que o conhecimento verdadeiro nasce da experiência, nasce da relação, da nossa relação com o observável, com o sensível, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu toco, com aquilo que eu percebo com o meu paladar, com a audição, com a visão, com o olfato, com o tato, né? Com os sentidos básicos. Então, se eu vejo, se eu toco, se eu sinto pelas percepções físicas, existe. E se não são perceptíveis com as coisas físicas, não existe. E Descartes vai dizer que nem tudo que a gente... que nem tudo que existe a gente pode ver. Então, os átomos a gente não vê, o ar a gente não vê, né? As ondas eletromagnéticas a gente também não vê, né? A força da gravidade, né? A gente também não vê. Então, ou seja, existem coisas que têm uma ação direta na nossa vida e foge às nossas percepções. Então, Descartes ele vai dizer que... mas como é que você pode, então, separar... se existem coisas que não são o que são, né, porque não são percebidas, elas são de fato, elas fazem parte da realidade, elas existem, mas elas não podem ser vistas, não podem ser percebidas, como é que a gente faz para saber que elas existem? Então a gente usa a razão. Então tem muitas pessoas que só acreditam no que vem, existem pessoas que só acreditam no que ouvem, naquelas coisas que percebem, naquelas coisas que atuam no seu sentido físico. Então essas pessoas não conseguem perceber uma realidade mais profunda, elas estão numa realidade mais rasa. Então aquelas pessoas que já conseguem perceber que existem coisas que eu não vejo, que eu não toco, mas elas existem e elas interferem diretamente na minha realidade, essas pessoas então estão muito mais atentas ao que existe de fato, a perceber a realidade, do que essas pessoas que não conseguem, só conseguem perceber aquilo que vem, aquilo que tocam. Aquilo que elas não percebem, aquilo que elas não veem, aquilo que elas não tocam, para elas não existem, né? Então a vida espiritual, o espírito, Deus, a questão da espiritualidade, essas questões, elas são colocadas de lado, elas são deixadas de lado, né? E evidentemente elas ignoram a realidade e evidentemente que não percebem aspectos dessa realidade que existe e ela não percebe e que influencia na vida dela. E como ela não percebe essas coisas, porque ela só consegue perceber o que sente, o que vê, o que toca, ela não consegue controlar as influências dessas coisas na vida dela e então ela não consegue fazer escolha sobre isso, ela é meio que guiada, ela é meio que direcionada. Então o que acontece? Descartes vai dizer a necessidade que a gente tem
de ampliar a nossa visão, de ampliar as nossas percepções. E ampliar a nossa percepção, já que a gente não pode desenvolver mais nenhum outro sentido, é desenvolver a razão, é desenvolver a lógica. Então, Newton não viu, como nenhum de nós vê, a força da gravidade. Mas ele percebeu pela lógica racional, né, pela matemática, que a força da gravidade existe, e provou matematicamente a existência da gravidade e consegue perceber a influência da gravidade no nosso dia a dia, interferindo nas construções, interferindo na nossa vida, né? Quem tem dúvida se a força da gravidade interfere na nossa vida, é só olhar o peso, né? O nosso peso é a atuação da força da gravidade sobre nós. Então, a gente vê a força da gravidade nas marés, né? A gente vê a força da gravidade nas obras, nas construções que a gente tem que considerar. Então, quando está subindo um declive, enfim, né? Então, ou seja, e a partir do momento em que eu conheço essa força, em que eu conheço essa influência na minha vida, eu consigo, então, me programar, eu consigo, né, entender como é que eu faço determinados... como é que eu convivo com essa influência? Como é que eu lido com essa influência se eu a conheço da melhor maneira possível, né? Então, a partir do momento em que o homem conhece a ciência, né, usando a ciência, conhece a natureza, ele lida com a natureza da melhor maneira possível. Né? Então é por isso que o ser humano consegue habitar em qualquer parte do mundo, né? Porque independentemente da temperatura, independentemente se tem água, se não tem, se tem facilidade, o ser humano ele adapta as condições porque ele usa a ciência a seu favor, os conhecimentos científicos a seu favor. E para conhecer ciência, não basta que o indivíduo use os sentidos. É preciso também que ele use a lógica, que ele use o raciocínio. Então a necessidade da gente desenvolver a lógica, desenvolver a inteligência para perceber uma realidade não visível, não perceptível, é fundamental. Então, por que eu estou dizendo tudo isso se o nosso tema é assistência espiritual? É dizer que nós somos assistidos espiritualmente por encarnados e por desencarnados, né? Então, ou seja, as pessoas que convivem conosco são pessoas, né, encarnadas e desencarnadas que têm o hábito de nos influenciar mesmo não tendo esse objetivo. Então, as suas ações, as suas atitudes, elas nos influenciam, né? Então, o comportamento delas nos convida a escolher coisas parecidas com ela ou nos convida a escolher coisas diferentes dela. Vai depender dos vínculos que nós temos com essa pessoa. Vínculos de identificação com essa pessoa ou um item de não identificação, né? De antipatizar ou de se simpatizar com aquela pessoa. Então depende dos critérios. Lembra? Se eu gosto de uma determinada coisa, eu me junto com determinadas pessoas e eu vou formando grupos. E essas pessoas me influenciam assim como eu influencio essas pessoas. Então, os espíritos, né, também encarnados ou desencarnados, e também os desencarnados, eles influenciam na nossa vida, eles atuam na nossa vida também, assim como os encarnados atuam, os desencarnados também atuam. Enquanto os encarnados a gente vê, a gente percebe, a gente toca, os desencarnados a gente não toca, a gente não vê, mas eles exercem uma influência. Então, os desencarnados exercem uma assistência sobre a gente. A gente nunca está sozinho, né? A gente sempre tem uma companhia espiritual. Por quê? Porque a gente pensa. E quando a gente pensa, os espíritos desencarnados, eles não têm corpo físico, mas eles têm pensamento. Então eles pensam, e à medida que pensam, nós, ao pensarmos de um determinado modo, de um determinado jeito, nós nos assemelhamos, nós nos identificamos com determinados espíritos que pensam de maneira parecida. E nós nos juntamos, nós nos vinculamos mentalmente. E essa vinculação faz com que a gente, de alguma forma, se influencie mutuamente. Então,
existe essa assistência, existe essa ação dos espíritos sobre nós. Ah, mas a assistência ela não está ligada a ajudar? Veja, os espíritos inferiores acham que estão ajudando. Eles acham que estão ajudando. Existem alguns que sabem que estão atrapalhando e têm a intenção de atrapalhar, ok. Mas existem muitos daqueles que querem ajudar e por ignorância mais atrapalham do que efetivamente ajudam. Então uma pessoa que chega irritada, que chega nervosa e que passa essa irritação, esse nervosismo pra gente, nos irrita e nos deixa nervoso também, né? Então a gente passa a se comportar parecido com membros do nosso grupo. As pessoas que chegam todas inflamadas, elas passam isso pra gente, chegam ansiosas, ela passa ansiedade. Ao modo que se você anda com pessoas sábias, você vai se tornando um pouco sábio, porque o contato vai te ajudando a se tornar mais sábio. Se você anda com pessoas tranquilas, calmas, otimistas, a calma das pessoas, o otimismo da pessoa também, de alguma forma, te influencia, te nutre, né? E você acaba, de alguma forma, sendo influenciado por isso e se modificando, se transformando. Daí uma frase de Jesus, né? Junte-se aos bons e será um deles. Né? Então, ou seja, você vai adquirindo determinados comportamentos, determinadas atitudes, determinados hábitos de vida. Você vai separando, você vai trocando um hábito negativo por um hábito positivo, exatamente porque você convive com pessoas que valorizam determinados hábitos e não dão muita bola para outros hábitos. Né? E se são pessoas mais elevadas, elas vão cultuar hábitos muito bons, muito saudáveis, muito evolutivos, né? Que vão fazer você caminhar, vão fazer você ir além. Enquanto que quando você se junta com pessoas, né, negativas, com pessoas com baixa autoestima, com pessoas, digamos assim, pessimistas, pessoas que não gostam de estudar e, portanto, têm muito pouco para ensinar. Ao contrário, são pessoas que passam visões erradas, visões preconceituosas, visões limitadas. Você também passa a ser pessimista, limitado, negativo, irritado, ansioso. Você passa a ter esses hábitos parecidos. E tem um outro aspecto. Os espíritos superiores que conseguem enxergar uma realidade mais ampla, eles que estudam, que procuram evoluir, são espíritos, portanto, que eles respeitam, eles tendem a respeitar você na sua dimensão, na sua condição humana, na sua condição de sujeito que faz escolhas. Enquanto que os espíritos inferiores, que não têm uma visão aprofundada da realidade, eles tendem a tratar você como objeto dos próprios desejos. Então esse copo de água aqui, ele não tem vontade própria. Então eu que tenho vontade própria, exerço a minha sobre ela. Então venho, olha, eu não quero que ela fique, esse copo fique aqui, eu quero que fique aqui. Porque ele não tem vontade do que ficar, mas eu tenho a vontade que ele fique em outro lugar. E eu defino o lugar onde ele pode ficar, porque ele é um objeto. Então quando eu trato as pessoas assim, fulano não sabe, ele não sabe o que é melhor para ele, mas eu sei e eu vou lá e faço as escolhas por ele, ou eu crio circunstâncias onde eu determino ações sobre o indivíduo, isso é próprio de uma falta de respeito, de um ato de violência, né? Onde eu crio circunstâncias para obrigar as pessoas a tomarem uma atitude, a agirem de uma determinada forma completamente diferenciada daquilo que elas querem ser e daquilo que elas querem fazer. Né? Então, os espíritos superiores tendem a fazer isso. Jesus era um espírito assim. Quando Jesus deu exemplos, Jesus ensinou, Jesus mostrou. E conviver com Jesus, evidentemente, fez as pessoas crescerem. Mas Jesus jamais impôs às pessoas a vontade dele. Ele deixava que as pessoas pudessem fazer a escolha. Judas, quando
foi trair a Jesus, ele ficou constrangido. Diante de Jesus, ele ficou constrangido. E Jesus disse para ele, olha, faça o que você tem que fazer. O que você quer fazer. Não se preocupa comigo, não. O que você quer fazer? Você quer me entregar? Me entrega. Né? Depois vem o arrependimento, depois vem a compreensão, depois vem a ficha que caiu. Mas Jesus, ele respeitou o outro. Ele entendeu que o outro tinha a vontade dele. Apesar de não ser a vontade dele, Jesus, que o indivíduo, que Judas fizesse determinada coisa, se era a vontade de Judas e Judas tinha o direito de exercer a sua vontade, mesmo que errado, Jesus respeitou. Olha, eu respeito, eu não concordo com você, eu não acho que a sua atitude é correta, mas eu respeito você de fazer a sua atitude. Os espíritos são assim. Então, os espíritos superiores nos sugerem, né? Então, se nós fizermos a prece, ela é importante. E nós seremos ouvidos. Toda prece sincera, toda prece com sentimentos, ela vai ser ouvida. Assim como preces que não têm sentimento, elas vão ser ouvidas. Os espíritos, eles vão tentar atender o nosso pedido no sentido de nos ajudar. Isso nós vamos ser assistidos espiritualmente. Deus não deixa seus filhos em vão. Então, se nós precisamos de ajuda, pedindo ou não pedindo, sendo consciente ou não sendo consciente, os espíritos superiores, Deus, Jesus, os anjos, vão nos ajudar. Agora, aqueles que fazem a sua prece consciente, aqueles que elevam o seu pensamento com sentimento, eles se vinculam na sua atenção, no seu desejo, na sua percepção, na sua inteligência, com esses valores, com esses princípios. E aí a capacidade, portanto, de compreender as respostas, as intuições, as inspirações, os encaminhamentos que os espíritos nos dão, é muito maior, é muito mais fácil da gente compreender. E aí, seguir o caminho. Agora, se a gente faz o pedido, os espíritos vêm nos dar, mas nós nos vinculamos mentalmente com os inferiores, com os pessimistas, com aqueles que têm hábitos que não são salutares, nós não somos capazes de perceber as intuições e os valores espirituais que estão sendo nos dados. Então aí a gente diz, Deus não ouviu a minha prece não teve fundamento. Não, a sua prece tem fundamento. E Deus não abandonaria seu filho. Ele ajuda, mas é aquele filho que não ouve o pai, né? É aquele que não aguça os seus sentidos para prestar atenção. Ele até pede, ele até pergunta, mas ele não fica atento na resposta. Eu te falei, eu te pedi e eu te dei. Eu te perguntei e eu te respondi. Nossa, eu não percebi, eu não vi, eu estava tão atento a outras coisas que não percebi a ajuda espiritual e não percebi a assistência espiritual. Então, os anjos guardiães, né, os espíritos que são encarregados de nos auxiliar, de nos intuir, de nos encorajar, de nos assistir nas nossas demandas, eles estão lá. E eles não desistem de nós. Agora, nós desistimos dele. Ele nos aconselha, ele nos orienta, ele nos passa intuições, inspirações. Mas detalhe, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele sugere. Se a gente não aceita, ele entende, ele aguarda. Até que a gente abra campo para isso. Diferente dos inferiores. Os inferiores, eles impõem a vontade deles, eles fazem chantagem, eles criam circunstâncias, né, para que a gente se sinta limitado em fazer escolhas, para que a gente então faça a escolha dele, né, e aí exercendo então estratégias de obsessão, né, obsessão de importunar para que você faça o que ele quer, de obsessão para fazer, para iludir, para você fazer o que ele quer, né? Ou para anular a sua vontade, para impor a vontade dele a você. Então existem essas questões. Então, em resumo, em linhas gerais, o recado que a doutrina espírita nos traz hoje é que todos nós somos assistidos,
todos nós estamos amparados pela espiritualidade superior. Deus não nos abandona, né? Então, por mais que a gente se sinta sozinho, que a gente se sinta desamparado, acredite na sua prece, né? Vá até seu quarto, feche os seus olhos, eleve o pensamento, busque a Deus, faça o seu pedido, né? Esse elemento é importante. Mas se Deus é Pai, se Deus é amor, se Deus é justo, e se Deus sabe da minha necessidade, por que eu tenho que pedir? Você não precisa pedir, Ele vai dar assistência do mesmo jeito. Ele vai dar assistência, o seu anjo guardião está lá à sua disposição. Mas por que a prece então é importante? Porque a prece é o elemento, é instrumento, é estratégia, é o recurso que você tem para ampliar sua visão. É o óculos que te permite enxergar a realidade. Veja, o caminho que nós temos a percorrer nesse processo de vida, nesse processo de evolução, esse caminho tem os seus perigos. O caminho tem lá os espinhos, né? Tem lá os animais perigosos, tem lá os desfiladeiros que podem te derrubar, tem aspectos que não são desfiladeiros, mas tem ali um buraquinho que você pode torcer o pé e cair. Existem os malfeitores que querem te assaltar no caminho. Então existem os perigos. Mas se você tiver uma lanterna na mão, né? Se você tiver uma lanterna na mão, e se você estiver atento, você usa a lanterna e essa atenção para olhar os desfiladeiros, para olhar os buracos, para olhar os espinheiros, para identificar os animais complicados, os malfeitores, e ir desviando desses obstáculos e buscando o melhor caminho. Agora, se você não acende essa luz, e acender essa luz significa a prece, se você não é capaz de prestar a atenção, e prestar atenção é essa vinculação, é esse desejo de acertar, é esse desejo de buscar o bem, de trazer as pessoas que de fato contribuem para a sua vida e tornar a sua vida, trazer para a sua vida as pessoas que de fato têm algo a acrescentar. Né? Não do ponto de vista financeiro, porque andar com as pessoas ricas não te faz mais rico. Andar com as pessoas mais belas não te faz mais bonito. Mas se você andar com as pessoas sábias, você fica mais sábio. Se você andar com as pessoas otimistas, você fica otimista. Se você andar com as pessoas esperançosas, você fica esperançoso. Se você anda com as pessoas trabalhadoras e habilidosas, você vai se transformar num trabalhador e vai desenvolver habilidades. Então, é essa escolha que você precisa fazer na sua vida, entre ser assistido pelos bons ou ser assistidos por aqueles que ainda estão perdidos. Essa é a escolha que Jesus pede para que nós façamos, né? E que a gente precisa de alguma forma fazer, e que a doutrina espírita vem nos orientar, né, sobre esse assunto, dizendo que os espíritos nos assistem, os anjos estão à nossa disposição, Deus não esqueceu de nós. Deus é o bom pastor que deixa as 99 ovelhas e vai buscar a 100ª que se perdeu, né? Ele vai lá. Agora, é preciso que a gente se atente, que a gente queira voltar para o rebanho, que a gente queira voltar para o caminho, que a gente aceite o convite, aceite o chamamento que ele nos faz. Tá certo? Então, basicamente, é esse o recado de hoje. Eu desejo uma ótima noite e aguardo vocês na próxima semana, onde realizaremos mais um Momento Espírita Brasil. Até lá!